Boa noite, amigos da TV Caminhoneiro, tudo bem? Uma honra imensa para nosso programa Voz da Manutenção estarmos recebendo aqui um dos maiores jornalistas do setor de transportes do Brasil. Marcos Vilela, tudo bem, Marcos? Tudo bem, José Marcos. Um prazer estar aqui, né? Fico feliz de bater papo, né? De um assunto que é tão importante para a gente, né? E como todo, e complexo, né? Exatamente. Ô Vilela, pra galera que ainda não conhece seu trabalho, fala um pouco mais sobre você, pessoal aí de casa, do seu trabalho, do site, que aliás é maravilhoso, vocês aí da TV Caminhoneiro, acessem lá o Frota News. Isso. O site surgiu de uma ideia, né, eu estou no setor da indústria automobilística há 39 anos, mais especificamente como especializado em transporte, uns 25, um pouco mais. E eu brinco que eu sou o único jornalista que senti na veia, o único eu não sei, talvez um dos poucos, que é minha família, meus irmãos eram caminhoneiros e já tivemos transportadoras em Belo Horizonte, né? Meu irmão ainda trabalha na logística de uma empresa lá de BH. Então, era uma coisa de casa, muito de casa, como alguns transportadores agora estão também com seus programas, né? E aí eu trabalhei, acho que a grande experiência foi trabalhar na Motopress como editora alemã, que tinha a filial no Brasil, que trouxe a Transporte Mundial, lá, tal. Mas aí a Frota News surgiu mais da necessidade de ter um conteúdo mais focado para gestão de frota, e hoje a gente fala de gestão de frota, tem muito caminhoneiro hoje que tem 3, 4, 5 caminhões, já tem que ser um gestor de frota, né? E aí leva um conteúdo mais educativo, né? Então o Frota News foi estruturado, inclusive tem a seção Frota Educação, que a gente fala muito de treinamento, dos cursos que são oferecidos, e a ideia também, né, como eu sou colaborador lá da Fabet também, a gente convive com muitos gestores de frota, e aí ali você tem a vida como ela é, né? Porque, tipo assim, a indústria, por exemplo, fábrica de caminhão, de implemento, de óleo, eles falam uma coisa com a gente, com a imprensa. Aí o frotista, né? Ali você debate os problemas, aí é a vida como ela é. Como você também conhece muito bem, né? Exatamente, a vida como ela é. E uma coisa muito interessante, Zé, sinto a maturidade, por exemplo, no mercado, né? Eu acho que as grandes dores de grandes frotistas que eram de 10, 20 anos atrás, hoje são outras, né? Que continuam senadores do transporte no Brasil para muitos outros, né? Eu costumo dizer, por exemplo, as tecnologias estão aí para todo mundo. O que a gente está aprendendo agora é como usar e humanizar as tecnologias. Então o Frota News surgiu muito para ser esse hub de informação e essa conexão. Muito bem, muito bem. Várias mudanças aconteceram no setor de transporte. Sim, muito. Nos últimos, nessa jornada até aqui, nesses 39 anos. Uma que eu ouvi sempre, que ultimamente é muito falada, é a falta de motoristas. Sim, sim. Por um outro lado, eu já ouvi o Leonardo Buzin, da Buzin Transporte, falar que sempre houve essa falta de motorista, sempre houve essa reclamação, sempre houve mesmo, os números mostram outras coisas, tá menos motorista. Qual que é a sua visão, que está há 39 anos inserido? A gente tem que considerar a questão de proporcionalidade, né? Por exemplo, e também hoje, né, se vê o tamanho da nossa frota, o tamanho que vende hoje por ano, é muito mais do que vendia 20 anos atrás. Então, obviamente, você precisa de mais motoristas. Cada caminhão que vai para a rua, se for uma ampliação de frota, vai precisar de mais motorista. E mesmo assim, se por exemplo, for uma renovação de frota, aquele caminhão usado volta para o mercado e vai precisar de motorista. Então, assim, a demanda por motorista cresceu muito. Então, a falta de hoje é muito maior. E aí, você tem uns fatores que a gente já publicou várias pesquisas, o número de aposentados que estão aposentando ou que vão aposentar nos próximos 5 anos é muito grande. Você tem uns que desistem mesmo da profissão. Você tem outros que tem o caso do pai que não deixa mais, né, não quer que o filho seja motorista, vai estudar. Você tem o caso hoje, por exemplo, dos maus tratos, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, uma coisa que a gente vai fazer até um debate, a questão do embarcador e do ponto de carga e descarga.
o motorista ser maltratado, né? Você não tem uma estrutura ali adequada de banheiro, de atendimento, e você tem um outro fator também. Por exemplo, muitas seguradoras proíbe levar o filho ou a família principalmente quando é frota dedicada ou frota de empresa, né, frotista mesmo, a seguradora impede que o motorista leve a família toda. Aí ele viaja mais sozinho, aí não passa de pai para filho mais a questão do... Né? É uma soma de fatores que é um problema mundial, né, na Europa e Estados Unidos. Aí, além do problema dos Estados Unidos e da Europa, no Brasil a gente tem a violência nas estradas, né, de assalto, de acidente. Você tem esses maltratos no local de desrespeito, né, de embarque e desembarque. E aí você tem a questão da competição, né? Vamos dizer assim, você tem o Uber, que às vezes pode ser mais interessante para o motorista do que ficar na estrada. Você tem a frota de ônibus que cresce também, que precisa de motorista. Você tem o comércio, o e-commerce crescendo, que precisa de mais motorista. Você tem a Lalamove, né, que é aquela a Uber, né, de transporte de carga, que está dando emprego para tudo quanto é fogão com 20, 30 anos de uso, né? Você vê uma frota antiga. Isso tudo precisa de motorista. Então, há uma concorrência muito grande. Muitos, né, migram também para a Europa ou agora para os Estados Unidos, né, é uma norma nova agora que eles não vão dar mais carta profissional, né, a CNH profissional para imigrantes, né, que a gente não sabe se isso vai durar muito, porque lá tudo, o Trump ele muda de ideia a cada vento, né? Antes ele já queria dar tipo um green card especial para motorista, para trem. Motorista agora proibiram geral, né? Você tem que estar legalmente, primeiro nos Estados Unidos, não pode ser imigrante, pode ter uma CNH profissional. E aí você tem a questão, né? A gente escuta salários aí que variam muito, que os salários também ainda não são tão atrativos e com relação às outras oportunidades que a pessoa tem, né? Então eu acho assim, o problema vai crescer, porém eu não vejo outro caminho, a não ser melhorar, ouvir as queixas, né? O que realmente está acontecendo, melhorar as condições de trabalho, e as condições de trabalho não é só salário, né? É toda a infraestrutura que... Ponto de parada, né? Eu brinco, né? A gente que está em São Paulo, a gente está na Ilha da Fantasia, né? Você vai viajar pelo Brasil, é outra história. Você vai aqui pro Rio, beleza. Você tem postos, tipo Arco-Íris, muito bom, né? Você vai na Bandeirantes, também tem postos muito bom. Mas vai viajar pro restante do Brasil. Então, esse caminho, esse problema vai aumentar, mas as soluções a gente já sabe, né? Resolver as questões dos motoristas. A gente entrevistou há 2 semanas atrás, um papo de caminhoneiro, um motorista que ele falou também a mesma coisa que tu havia citado, que ele não queria que os filhos dele fossem caminhoneiros. Com a tua experiência, o que tu enxerga nesse 39 anos de transporte, por que você acha que os motoristas não desejam mais que os filhos dele sigam a profissão? Principalmente por causa da falta de segurança, né, e dos maus tratos. Né, eu acho assim, a fundação lá, que é da Randon, uma vez fiz uma pesquisa, virou um livro assim grande, e a maior queixa, eles entrevistaram 1.500 motoristas, a maior queixa entre todas, disparado, maior do que o salário, era a falta de respeito nos locais de carga e descarga. Então, esse não é um problema do transportador, é um problema das social. Empresas. Exatamente. Então, só que os transportadores têm que atuar, né? Outro dia eu vi uma violência, né? Eu vi num vídeo, num canal aí, uma violência num posto com um motorista, porque o caminhão travou, né? Aí queriam que o motorista pagasse, ele não ia pagar, porque que tirasse o caminhão travado pela empresa, pela gerenciadora, e quase mataram o motorista, né? Então esse é o principal motivo de muitos pais não quererem,
né, que o filho seja caminhoneiro, porque também hoje o pai prefere pagar uma faculdade para um outro curso para o filho. Então tem aqueles que vão porque gosta mesmo de caminhão. Aí o que acontece com eles? Tem que ter experiência. Exige experiência, mas se não der oportunidade, como é que vai ter experiência, né? Lá na Fabet a gente fez, vários cursos foram montados, muito por iniciativa de grandes embarcadores, junto com seus prestadores de serviço, curso exclusivamente para quem não tem experiência. Só bastava ter a CNH, né, CDOE, MOP, dependendo, né, no caso, quando era uma das empresas que fechou acho que 3 turmas lá, é uma distribuidora, uma das maiores de combustível, chegou a fechar 3 turmas, aí tem que ter um MOP, né, tem essas coisas, mas muito interessante desse curso, não precisa ter experiência, o curso é muito sólido, são 12 dias que a pessoa fica internada lá, porque lá tem dormitório, restaurante. A pessoa acorda, fica o dia inteiro em sala de aula, tem laboratório de motor, pneu, tudo. Você já visitou lá a Fabet? Não, a Fabet já conheço, já ouvi falar. Aliás, para o público que está em casa lá, Marcão, explica aí um pouquinho o que é a Fabet e qual é o trabalho da Fabet. A Fabet, ela uns 25 a 27 anos. Ela foi criada na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O senhor Adolfo Bosio, que era um transportador e era do sindicato das empresas de transporte lá, uma vez ele estava voltando com a família na BR-101, um caminhão quase passando por cima dele, e ele falou, pelo amor de Deus, não, a gente tem que treinar, tem que educar, tal, não sei o quê. Aí surgiu a ideia da Fabet. Ela cresceu muito nos últimos anos, principalmente o filial de São Paulo, pela localização, e porque hoje eu vou te falar, as empresas estão investindo mais de 1000% em treinamento do que 20 anos atrás. É um crescimento assim, ainda é pouco, mas assim, se a gente olhar os números absolutos que investe, ainda é pequeno, mas comparado a 20 anos é gigantesco o crescimento de treinamento. Então ela é uma fundação que tem desde escola base, que é para quem não tem experiência nenhuma, a curso avançado, a curso especializado, tipo descida em serra, transporte de combustível, caminhão, por exemplo, agronegócio, principalmente para canavieiro, tinha um índice muito grande de tombamento. Então ela dá, e para gestores também, né? Por exemplo, eu participo muito do curso de gestão e segurança do transporte, eu também sou formado por este curso. Então ela faz isso, então ela atende desde qualquer pessoa que bater lá na porta, né? Ou bater na porta no sentido de dizer, né? Ligar, passar um e-mail, um contato, e quiser se matricular, quanto turmas fechadas para empresas, transportadoras ou embarcadores. Então ela atende o Brasil, tem algumas opções online, e lá em Chapecó, em Santa Catarina, né? Lá tem pista de teste e tudo. Aí o motorista fica 12 dias, aí depois ele tem a frota, né, deles para treinamento também, né? E dependendo, né, do tipo de turma que é fechado, por exemplo, teve um caso por uma empresa que atende a Andrade Transportes, que atende a Raiz Agro. O treinamento continuava na operação real, né? Às vezes com motorista padrinho, eles formam motorista padrinho também, né? Que é esse que pega uma menos e acompanha, um motorista menos experiente e acompanha. Então, assim, primeira coisa que tem, né? Hoje estão surgindo, né? O SESC-Senat cresceu muito também com cursos, né? Você tem os sindicatos e tudo. Então, tem que dar atenção para esse motorista que não tem experiência, né? Para dar oportunidade e tal, porque isso já está faltando, a gente precisa dar oportunidade em treinamento, né? Ainda mais esses caminhões com tanta tecnologia, né? E é uma questão de mudança cultural dos gestores também. Eu vou citar o Ramon, hoje é CEO da JSL, uma conversa que eu tive com ele, e eu posso contar porque eu tinha publicado na revista com autorização dele, né? Há 15 anos, mais ou menos, uns 10, 15 anos, a Ambev procurou a Fabet para formatar um curso. A Ambev é uma das mantenedoras da Fabet, que ela é sem fins lucrativos, né? São as empresas que fazem a manutenção, ajuda. Porque tinha tido um acidente com um caminhão da escola, com vítimas fatais, e o acidente era evitável.
Foi uma perda de freio, mas tinha como parar o caminhão. Né? Então, a partir desse treinamento, e aí a Ambev obrigou todos os fornecedores de transporte a mandar todos os motoristas para a sala de aula. Isso muda assim, completamente os resultados. E aí o Ramon, ele tinha falado comigo assim, antes dessa experiência, que foi por causa da Ambev, se alguém mandasse ele parar os motoristas dele ficar uma semana em sala de aula, ele não ia dar atenção nenhuma para a pessoa. Hoje ele prova na planilha de Excel que treinamento dá resultado. Então, assim, eu acho que as empresas, né, tem muitas empresas que já tem escolinha, né, no motorista, mas é bom ter um conteúdo com pedagogia, com qualidade, né, para dar esses cursos, né, por exemplo, no caso lá do Fábio, que eles formam um padrinho que esse pode ser um instrutor, né, do motorista. Porque, e aí o principal é tornar a profissão não estigmatizada, mas sim admirada. Atrativa. Atrativa. E aí, isso perpassa, Vilela, por uma mudança. O Tomil Yano Júnior, presidente da Untola, que esteve aqui no último programa, ele falou que é a favor, que é contra essa proibição de que as famílias viajem. Ele falou que quer que seja provado onde tem no número aí, onde a seguradora achou essa pesquisa que viajar com a família. Eu faria a mesma pergunta também. Não faz sentido nenhum. Pelo contrário, as seguradoras estão criando essa proibição, cria um problema para os clientes dela e social para o Brasil. Eles deveriam incentivar a família. Nos Estados Unidos tem uma outra coisa interessante, Zé, que é lá tem transportadora que incentiva o motorista a viajar com o pet, cachorro, viajar junto. E essa transportadora aprovou que tanto a saúde mental, né, acho que a gente pode falar sobre a questão de saúde mental, porque por causa da NR1. Inclusive está vindo a NR1, né? Isso. Passa a ter validade de funcionamento a partir Ela já está desde meados do ano passado. Agora... De punição? Começa a ser punitivo. Boa. E está todo mundo ainda perdido de como você fazer um mapeamento. Né? Eu conversei, por exemplo, com o gestor dessa área da Coca-Cola FEMSA, e ele falou assim, na indústria a gente já consegue aplicar a NR1, que é a fábrica, né? Você tem ali já tudo mapeado, os riscos e etc. Agora, numa frota que está na rua, é outra coisa, né? Como é que você vai mapear o estresse que o motorista passa no trânsito? Você tem que considerar essa questão do excesso de tecnologia também, né? Grandes empresas dessa área de telemetria e gestão de frota já estão trabalhando nos Estados Unidos, já inclusive alguns caminhões vão sair de fábrica. Em vez de você ter, por exemplo, você tem lá o multimídia, né? Hoje os caminhões já saem de fábrica no mínimo com 2 telas, né? A do painel e a do multimídia, cheio de informação. E aí o cara coloca mais o da telemetria, mais o da rastreadora, mais não sei o que. Fica parecendo um monte de, assim, 5 telas dentro do... E tem mais o celular do motorista. Tem o celular. E às vezes o cara tem até 2. Isso é fonte de estresse, excesso de informação. Então é uma empresa que atua aqui no Brasil, que hoje é a antiga Trimble, né? Ela alterou o nome agora para PS Telematics. Não, no caso, a plataforma Science. Eles estão desenvolvendo, lá nos Estados Unidos já fizeram para os caminhões da Freightliner, que você tem uma tela só com tudo. No máximo 2, né? A principal do caminhão e uma que você reúna tudo. Inclusive a frota lá da companhia utiliza da plataforma Science. E esse dos Estados Unidos, como que vai funcionar, Vilela, para o público de casa? Em vez de você, por exemplo, um fornecedor de rastreamento, coloca uma lá, a telemetria lá, aí vamos supor, você trabalha por uma frota dedicada a uma distribuidora de combustível, aí ela coloca dela lá também, né? E aí você vai colocar, em vez de você colocar tudo, você vai colocar um aplicativo dentro já do sistema que existe. Né, reunir tudo. Hoje a Ford lançou agora uma Ranger que é para frota, né, a XL, que o multimídia dela já está preparado para isso.
Entendeu? Você, em vez de você ter uma tela ali, por exemplo, Mercado Livre, né? Vamos supor, você faz assim no Mercado Livre. Em vez de você ter um celular ou não sei o que do Mercado Livre junto, você coloca o aplicativo dentro do multimídia já. Então isso... E a outra coisa, né, que foi até o pessoal da Platform Science falou, eles já estão desenvolvendo, aperfeiçando, aprimorando, usando a inteligência artificial, a questão das notificações para o motorista gestor, que realmente tem o horário para enviar essas notificações e aquela, vamos dizer, ao vivo, né, na hora, só realmente extremamente essencial de você enviar, para reduzir o estresse. Então, você tem assim, você tem fatores, por exemplo, qual é a temperatura ideal dentro da cabine para o motorista ter menos staff, fadiga, né? Porque hoje o maior problema dos gestores de frota é a fadiga do motorista. Então, a NRU, ele vai ter que responder tudo isso, né? Qualidade do sono, alimentação, saúde financeira. Por exemplo, se o motorista está com muito problema financeiro, a cabeça dele não está na estrada, né? Não está. Né? Teve um caso lá de um case de uma transportadora, por exemplo, que o motorista, pela câmera, eles perceberam que o motorista estava chorando, não parava de chorar. Mandaram encostar o caminhão e tal. Na hora que ele saiu, a esposa tinha acabado de pedir o divórcio. O motorista desse jamais poderia ter pego o caminhão naquele dia. Não poderia nem ter pego. Né? Você tem na aviação, né? A gente leva muito o que dá para levar da aviação, a gente leva para o transporte rodoviário. Por exemplo, uma das coisas é isso. Lá, se um piloto tiver qualquer problema que vai afetar o emocional, ele não pega o avião. Então, as transportadoras têm que olhar isso. Algumas já estão. Me permita até uma parte, Vilela. Eu recebi aqui o Thiago Pigoso, que é da engenharia de manutenção da Azul. E aí, no episódio, eu tava um amigo meu da Scania, o Johnny Kelly, ele falou, Zé, você vai fazer esse episódio, achei super interessante. E eu tenho uma reflexão sobre. Já pensou se a gente tratasse o transporte rodoviário igual tratamos a aviação? Agora inverta. Já pensou se a gente tratasse a aviação igual a gente trata o transporte rodoviário? Tem uma coisa muito interessante sobre isso. Eu por exemplo, na Motopress eu fui responsável pela revista Motociclismo também, como diretor de redação. Então eu sempre fui apaixonado por moto. E eu tenho um curso de pilotagem de moto também, né? Que eu até brinco que eu tive que voltar para o banco de escola para estudar física, porque quando eu estava no colegial eu não gostava muito de física. Né? Aí eu tive que voltar, porque não tem como você pilotar uma moto sem física. E uma vez eu quebrei o pé, eu até escrevi um artigo na época sobre isso, porque eu fiquei 24 horas no pronto-socorro. E o que mais chegava era motoboy, entregador de pizza, de e-commerce e tal. Aí o meu artigo, o que o e-commerce e a logística urbana tem a ver com pronto-socorro lotados? E aí, eu falo isso muito lá para os gestores de frota na Fabet. Você pega, por exemplo, a pessoa para poder pilotar um Airbus ou um Boeing, o piloto, nossa, ele pena muito estudar a aula, ele vai crescendo aos poucos. Aí, vamos agora voltar para o rodoviário, né? O cara, as empresas de ônibus, eu falo muito com os gestores de frota de cargo, para fazer benchmarks com as empresas de ônibus, que elas cuidam muito da questão da fadiga do motorista, porque um acidente com o ônibus rodoviário, os danos são muito altos para a empresa, né? Você tem um acidente com muitas fatalidades. Né? Por exemplo, eu visitei a Águia Branca lá, inclusive dia 13 de março agora foi o Dia Mundial do Sono. Eu conversei com o Dr. Sérgio Barros, que é o médico há 25 anos que cuida dos motoristas da aviação. Eles têm 3 salas para tratar tipo sala de atendimento médico só para tratar a questão do sono dos motoristas. Né? Então, a medicina do sono, então você tem, é uma coisa que tem que ser uma pauta, né? Igual a gente já tinha até falado, por exemplo, não pega um motorista,
bota ele uma semana de dia, outra semana à noite para trabalhar, não, que você vai destruir a saúde dele, né? E tem transportadora, por exemplo, que 18 horas o caminhão para, ele só anda na luz do dia, né, por questão de segurança. Então eu acho que assim, cuidar da saúde do motorista, aí quando a gente fala saúde emocional, financeira, saber como é que estão as coisas, por exemplo, educar o filho, a importância, por exemplo, às vezes do filho viajar com o pai, para conhecer por que ele precisa dormir, porque se o pai chega de estar 15 dias, às vezes 30 dias fora de casa, chega, precisa dormir, mas o filho também quer atenção. Como é que você vai equilibrar ali, né, o conscientizar o filho que o pai precisa dormir para depois ter a saúde. Então, você tem que ver o motorista no todo aspecto social dele, né? Porque qualquer coisa que tiver desordem, que tiver da porta para fora da transportadora, pode terminar no acidente. Concordo perfeitamente. Agora, olhando o cenário hoje, se você pudesse classificar entre mal, bom e ruim, a maneira que nós aqui como país e como transportadora tratamos, como você classificaria? Eu diria assim, tem, generalizar, né, evitando generalizar, tem muita transportadora tratando bem, tem também tratando mal. Uhum. Né? E aí eu acho que tem que mapear isso, e assim, mapear tem que ser pela liderança. O exemplo, né, que a gente chama de exemplo da liderança. Os líderes têm que ser um exemplo para todo mundo, e aí observar muito como que a chefia dos motoristas trata os motoristas. Né? Porque acho que exige muita experiência do gestor ali, né? Porque também tem as malandragens, né? Que é comum. Tem também. Né? Então tem que saber mapear isso, administrar isso, e eu acho uma coisa assim que eu já tinha falado no início, saber pelos motoristas como que eles estão sendo tratados na entrega no supermercado, né? Se a gente está falando de logística, não vai pegar uma fábrica. Se estiver sendo maltratado, chamar o líder do cliente, né? E ter uma conversa franca, que aquilo está gerando problema, né? Até mesmo porque eu falo muito assim, gente, a gente está com uma, falando de falta de motorista, mas também estamos cuidando bem da retenção, né, do motorista. Então eu acho que é acompanhar mesmo o que acontece com o motorista nos locais de carga e descarga. A gente acabou de explodir na rede social aí um vídeo de um que descarregou uma carga, acho que era de vinagre aí, ficou 5 dias aguardando lá. Eu enxergo, Vilela, que nós como sociedade, acho que a sociedade brasileira tem que tratar melhor. Até porque acho que entre 50% e 60% do que escoa no país aqui é via transporte rodoviário. Não, tem que ser. Eu brinco que 100% para chegar nos 5.570 municípios é 100%. Né? Quando a gente fala que 60%, a gente está falando do ponto A ao B, né, de longa distância. O SETSESP, eu acho que tem que envolver o sindicato dessas empresas que são embarcadores e que recebem a carga. O SETSESP, eles têm lá uma tabela de pontuação, nesse endereço você pode cobrar o frete mais caro porque vai demorar mais. Então, assim, tem que pesar no bolso mesmo, né? Você tem a legislação aí que agora ajuda nisso. E eles chegaram os transportadores do SESP falaram com o Carrefour, que tinha muito problema aqui no Carrefour em São Paulo. Falou, se não resolver tais problemas no Carrefour, tal, as transportadoras não vão transportar para o Carrefour vai ficar desabastecido. Então, às vezes tem que ter esse tipo de conversa e não ficar só entre as pessoas reclamando e ninguém fazendo nada. O Tomil estava falando no último episódio também, voltando ao Tomil. O Tomil estava falando de criar até leis
que obrigassem a ter determinado período, no máximo, de espera em determinados locais. Você tem aquela lei que paga a multa, né? Por tonelada, né? Será que a compensação financeira é pequena, às vezes paga a multa e pronto. E é difícil cobrar também, né? Uma coisa é aplicar a multa, outra é conseguir receber. Tem um deputado aqui de São Paulo, ele chegou a criar uma lei, só que a lei ficou muito vaga em termos assim, de obrigar você ter um local também com água potável, Wi-Fi, etc. aqui em São Paulo, todos os lugares de descarga. Só que aí, como a lei ela ficou vaga, por exemplo, um bar que vai receber uma carga tem que ter isso, não tem condição. Né? Então, a lei ficou mal redigida, vamos dizer assim. Mal formulada. Porque teria que determinar perfil de empresa, porte e tal. E como isso foi feito, aí o governador ele não sancionou a lei. Né? Então teria que fazer uma lei. Mas o Brasil, assim, a gente discute muito, lei a gente tem muito, né? O problema é a impunidade. A sensação de impunidade é tão grande que às vezes não só lei, né, resolve. A gente tem que ver se os órgãos que tem que fiscalizar, né, estão fazendo isso com a devida eficiência, né? Porque senão só fazer mais lei. Tem que fazer funcionar as que já tem. Exato. Se a gente conseguir funcionar as que já tem, eu acho que a gente vai ter uma grande evolução. Agora, pegando esse gancho da saúde mental e desse transporte urbano também, a gente tem uma explosão no país, o Vilela, do e-commerce. E o e-commerce, as empresas prometem entregar os seus produtos em determinado horário e tal. Só que por trás disso tem uma logística, tem uma métrica agressiva. E no meio delas, tem um motorista. Sim. Que é altamente cobrado, pressionado. Como que você enxerga isso? Isso é perigoso. De acordo com a NRM? Isso é perigoso porque principalmente a remuneração dele depende de produtividade. Né? Então, você corre muito risco de acidente, né? Principalmente de moto, né? Então, você corre muito risco de acidente. Essa é uma conta difícil, né? Porque se o frete for muito caro, o cliente não compra. E a gente sabe que boa parte do frete aqui no Brasil ele é embutido no preço da mercadoria, né? Não existe frete grátis, né? Tá na mercadoria. É uma conta difícil de fechar. Aí, para essa conta, você tem essa volatilidade do preço do dólar, custo do seguro, mercadoria, seguro, transição energética, né? Que é investimento em veículos elétricos ou a gás. Esse custo vai para o frete, né? Então, é muito difícil essa conta. Mas você vê aí o Mercado Livre, a Amazon, todas as empresas com valores gigantescos de vendas e de investimento, né? E eles estão reduzindo esses tempos de entrega, né? Tem alguma, dependendo da situação, estão falando em 3 horas para entregar. Então é quase que exclusivamente a pessoa vai sair do centro de distribuição com o trânsito de São Paulo, né? Para te entregar uma mercadoria. Mas está dando certo para algumas empresas, né? E continuam crescendo, porque a gente está vendo agora, está construindo aqui em Guarulhos, aqui na saída para o aeroporto, mais um que eu acho que vai ser para e-commerce também. Você sabe que por causa do e-commerce, o metro quadrado de galpão em Guarulhos hoje é o mais caro do Brasil. Está o mais caro do Brasil. Está mais de R$36 o metro quadrado. Boa. E aí você falou na sua fala sobre os custos. E uma das variáveis do custo para o transportador, seja no e-commerce, em tudo, é o preço do combustível. Sim. Que tem aumentado absurdamente aí, graças ao nosso amigo Laranjão, ao nosso Trump. Já tem lugar que já está quase R$10 o litro do diesel. Exato. Mas é especulativo isso, não é real. Tá muito especulativo. E aí, ô Vilela, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, ele tá muito especulativo. Tá muito especulativo. E aí tem pessoas que se utilizam disso para ganhar dinheiro de maneira desonesta e indevida. E tem algumas transportadoras que estão usando como artifício
a cobrança da taxa emergencial de combustível. Sim. O que é essa taxa? Explica o pessoal. E qual a sua visão sobre o tema? Essa taxa de emergência do combustível, eu acho que é correto. Obviamente que não é uma coisa assim que você pode impor para o cliente, né? Você fala com o cliente, se ele tiver consciência, né, ele vai chegar num acordo. Não é ilegal. Já foi aplicada antes, né, durante a pandemia, em alguns outros períodos já foi aplicada. Isso vai ser resolvido caso a caso da transportadora com seus clientes. Isso muito mais para quem carga fechada. Quem é carga fracionada, ele cobra do cliente, o cliente, né, nem vai ficar, né, geralmente ali. Porque hoje, por exemplo, você pega, por exemplo, né, esses aplicativos de automóvel, o Uber mesmo está caríssimo. E ele não te avisa que vai aumentar, não. Você chama ali e pronto, tá caro. Então, assim, as empresas têm que usar isso mesmo, né? E outra coisa que é muito importante, assim, a gente tenta cada vez mais conscientizar os embarcadores, né? Porque explorar o frete demais está longe de ser uma política de ESG. Né? Pelo contrário, você tem que remunerar bem para a pessoa poder renovar a frota, investir em treinamento e investir em qualidade. Eu gosto muito de corrigir quando a gente fala assim, vamos reduzir custo. Não é reduzir custo, vamos melhorar a eficiência. Aí, se melhora a eficiência, você fatura mais e o custo ele não reduz porque você ficou buscando ali cortar, não. Não, você tornou aquele dinheiro melhor aplicado e mais eficiente. Que a redução de custo sempre passa-se de você trocar um produto de qualidade por um de qualidade inferior, né? Ou seja, reduzir um serviço. Por exemplo, você pega um motorista, por exemplo, meu irmão transportava para uma fábrica de pão de queijo lá de Minas e tinha um turnover muito de diretor de logística. E aí, sempre querendo reduzir custo, cara, mostrar resultado, redução de custo. E ameaçava trocar meu irmão por outro transportador. Aí ia olhar o outro. O equipamento de refrigeração não funcionava direito, o motorista não tinha carteira assinada, o caminhão era mais velho, ou seja, reduzir custo e aumentar emissões, risco e piorar o serviço. Então tem que tomar muito cuidado. E aí, eu acho essa taxa agora importante para não perder tudo que foi ganhado até hoje de eficiência em transporte, né? Eu acredito, espero, né? Eu já vi agora que a questão, né? A gente não é a nossa pauta que entrar nas razões da guerra, mas, por exemplo, hoje eu li que aquele trecho lá, aquele estreito de Hormuz, só vai ser liberado todos os navios, menos para os Estados Unidos e para Israel, que são, né, quem está em guerra com eles. Então não tem razão nenhuma. Agora, a gente tem um problema muito sério, que a gente tem uma produção grande de petróleo, só que as refinarias nossas não são modernas o suficiente para... Então a gente exporta petróleo para importar gasolina e diesel. Então você tem a carga tributária que é muito alta, né, no combustível, é uma coisa absurda, porque quando a gente fala de carga tributária, por exemplo, do diesel, não é só o preço do diesel que você paga lá, PIS, PASEP, a CID, ICMS, IPI, não. Tem um posto de gasolina que paga IPTU, tem um funcionário que paga, né, a luz que você paga, a energia que você paga. Puxa, então a carga tributária sobre o transporte é muito alta, né? Eu brinco que a hora que eu era escrever um livro só sobre o custo do Brasil na logística. Né? Porque você tem que... O invisível que você tem que enxergar. Né? Esse dia até escrevi um artigo sobre isso. O invisível é a estrada que você vai levar uma multa às vezes injusta. Né? É um monte de impostos na cadeia que você não consegue ver. Né? Aqueles de substituição tributária que você não consegue recuperar. Né, a gente está numa transição, né, agora da reforma tributária, que está todo mundo tentando entender, que vai inicialmente aumentar a carga tributária, e aí a gente tem mais essa do diesel, né, que sempre foi o mau custo, né, do transporte, e agora
né, está representando mais ainda, né? Mas eu espero que a Petrobras, né, se posicione, a sociedade se posicione contra essa especulação. Aí tem o Ministério Público que tem que atuar, né? Nós da imprensa, os outros órgãos do governo, o Departamento de Defesa do Consumidor, porque a gente tem um mercado livre que você pode dar seu preço, mas quando é abusivo é contra a lei e fica óbvio que tá abusivo, né? Você tem um diesel quase R$10 o litro, né? Isso é bem abusivo. E também, assim, hoje, né, a gente não pode nem falar hoje assim, vamos a gás e biodiesel. O biodiesel agora está... Não é que o biodiesel baixou de preço. O diesel aumentou, então o biodiesel ficou competitivo, mas ele ainda é mais caro que o diesel. O gás também é mais caro porque o investimento no caminhão é maior, no posto, na infraestrutura. O elétrico também, né, não é barato. E tem autonomia também que é menor. A gente vai precisar do diesel. O ideal é que a Petrobras ou o governo resolvesse a questão do refino, né, que a gente tem uma dependência muito grande, e acelerar a transição energética para o biodiesel, pelo menos, para o B100. Você sabe que o B100 hoje, para uma frota usar, tem que ter autorização, a partir de 10 caminhões tem que ter autorização da ANP, para não comprometer a produção de biodiesel que vai misturado no diesel. Está tendo uma pressão muito grande agora, né, nesses últimos dias, das entidades da indústria de biodiesel para aumentar o percentual para 16. Hoje a gente tá sabe 15, né? Hoje está 15, diz que tem condição de chegar até 21 e pouco. É um assunto que gera polêmica também, né, e você conhece muito bem os problemas mecânicos, mas tem solução para isso. Já tem biodiesels mais modernos, só que o custo mais caro também, né? Você tem aquele da V8, né, que é um bem mais moderno, que não dá o mesmo problema do diesel, ele é 10% mais caro. Então, por que não incentivar o aumento da produção desses diesel verde, né, que a gente chama de diesel verde ou renovável de segunda geração, com políticas públicas, né? A gente tem agora o RenovaBio, mas acelerar isso, porque para cada litro de biodiesel que você usar no lugar do diesel fóssil, a gente reduz a importação de diesel e a dependência do petróleo. Excelente. Agora eu queria aproveitar, e você falou nessa pauta durante a sua fala, umas 2, 3 vezes, que é a ESG, a transição energética. Você organizou um painel para falar sobre esse tema aí. Como que você enxerga o tema hoje no Brasil? Como que foi o painel e o que foi tratado? A gente fala da descarbonização do petróleo, das frotas. Hoje, assim, a gente tem muita tecnologia. Só que é cara e hoje está brigando para ver quem paga essa conta. Né? No transporte público, a gente está tendo, né, de passageiro, uma aceleração muito mais rápida no mundo inteiro, só de ônibus. Quando a gente vai para o caminhão, a história é outra. Por que de ônibus está funcionando, está indo? Porque quem vai pagar essa conta é a próxima geração. Então é muito fácil. Jogar a conta para o futuro. É muito fácil eu, como prefeito de qualquer cidade, pegar milhões emprestados do BNDES, comprar um ônibus elétrico, todo o sistema, e financia lá, perder de vista, porque aí é problema dos meus filhos, dos meus netos, não é meu. E, óbvio que essa geração que vai pagar a conta, ela vai ter o benefício do ônibus que não polui, né? E silencioso, né? Eu acho, no caso do ônibus, a poluição do ônibus em si, ela é pouco significativa perto da frota de veículos, de automóveis. O maior benefício do caso de ônibus é o ruído, que seria perfeito também para caminhão de coleta de lixo, né? Porque trabalhar à noite, para logística, que trabalha à noite, né? O caminhão elétrico, por exemplo, só que ele é caro. Ele tá, tipo assim, um caminhão, vamos falar um caminhão assim, padrão prêmio, a gente está falando 3 milhões a 3 milhões e meio. Então é caro. No last mile, né, que a gente tem os furgões, aí há uma cota mais fácil de encaixar, que eles já não são, não chega, hoje não é nem mais o dobro do equivalente a diesel. Só que
quem paga essa conta também? Porque se você for lá, por exemplo, no Mercado Livre, qualquer uma lá, você como consumidor final, aí você vai fechar o frete. Aí, se o Mercado Livre colocar a pergunta ali, vamos supor, frete caminhão a diesel, R$10. Frete caminhão elétrico, R$25. Será que o consumidor vai pagar os 25, 15 a mais? Eu acho que não. Não. Né? Não vai. Então, o maior problema é quem vai pagar essa conta. Né? Essas grandes empresas que estão fazendo transição de frota, elas usam o crédito de carbono, elas têm os compromissos globais, né, de climático, de redução, e elas também têm acesso. Por exemplo, a gente sabe hoje com o caminhão elétrico, para durar 15 anos, você vai ganhar um investimento inicial ao longo prazo, com a redução do custo de manutenção e energia elétrica. Agora, quantas empresas têm capital para fazer esse investimento inicial? Que a gente vê que são só os grandes. Né? Então, hoje essa conta, pra você ter ideia, na Europa, o problema é igual, os Estados Unidos lá está retrocedendo, no caso do elétrico, né? Eles vão indo mais para o gás e já tem hidrogênio. A Europa, né, antes cresceu muito, caminhão. Pra você ter ideia, no ano passado, a Scania, no mundo inteiro, vendeu, chuta quantos caminhões elétricos? Não, 100? Não, 600, mas 600. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No Brasil. No Brasil apenas um? Só o da Reitelog foi vendido na Fenatran em 2024. De lá para cá não vendeu mais nenhum. A Volkswagen também está longe do que ela achou que ia vender, né, do e-delivery. O e-delivery não é barato, né? Ele é o dobro de um chinês, né, o preço. E são poucas opções no mercado. Todas importadas. O e-delivery é um único que é fabricado no Brasil, né? São todos importados. Agora tem uns pequenininhos, né, que está começando a ser fabricado aqui também, mas é volume muito pequeno. E então, assim, esse mercado ele vai crescer, sim. Só que ele vai ser aquela coisa assim, ó, 1% que esse ano, no ano que passa para 2%, 3%, vai ser bem lento no ritmo atual. Né? O gás tem um grande potencial para longa distância. Longa distância, assim, até 600 quilômetros. Mas pela quantidade de investimentos que já foram anunciados para a produção de biometano e a abertura de novos poços, eu acredito que a proporcionalidade de crescimento do gás vai começar a ter um crescimento bem maior. Aproveitando a pauta, Marcos, o governo lançou o programa aí, o Move Brasil aí. Sim, sim. Segundo o governo, para atingir aí os autônomos, para atingir toda a galera e renovar a frota aí. Para fazer a renovação da frota. Você vê essa renovação da frota renovação da frota sustentável? Ou é, como diria o meu amigo Tomil, um afago nas montadoras? É uma necessidade mercadológica, né? Porque eu acho que a maior preocupação do governo com esse plano é a questão do emprego na indústria. Né? A indústria de caminhões demitiu, acho que 180 pessoas já, por causa dessas quedas dos últimos meses. Então, o objetivo é esse. Não tem renovação de frota. Vai ter para um ou outro, né? Eu percebo assim, por exemplo, quem tem um caminhão... Quem tem um caminhão de 2 anos de uso está trocando por um 0, e quem tem um caminhão mais velho troca por um até 2017, que eles financiam só a partir do Euro 5. Agora, aquele caminhão muito velho, esse não tem... Eles não deixam ele entrar nem num banco. Esse vai continuar lá. Esse vai continuar. Né? Inclusive, o governo criou uma taxa menor para quem entregar o caminhão para escrapear, né? Para reciclagem. Até agora, pelo menos que eu já levantei, nenhum foi entregue. Né? Eles não queriam não passar essa informação de número. Eu perguntei quantos, eles falaram que ainda não tinha esse levantamento. Aí eu perguntei, mas quantos que foram vendidos com a taxa de 12%, que é para quem entrega? Era zero. Você perguntou? A informação, eu tinha perguntado para o BNDES, para o banco da Mercedes. Aí o banco da Mercedes falou, não, até agora é 0. É 0. Para escrapear é 0. Ele me falou, que 0 com a taxa de 12%, ou seja, 0 para financiamento quem ia entregar um caminhão para escrapear, né? Então, assim, a renovação de frota mesmo teria que ter um projeto muito mais
Mas teria que ser uma política de Estado e não de governo, né? O Move Brasil é uma política desse governo, ela vai só até maio porque é uma medida provisória, se o Congresso não aprovar, já perde a validade. Então ele só vai até o vencimento dessa medida provisória. Pode ser que até lá, né, baixa outra medida provisória, mas um projeto mesmo para o Brasil reciclar a frota, renovar a frota, isso não existe. Esse é um problema que eu enxergo no país, porque a gente tem políticas de governo. Não tem políticas. Aí muda o governo, muda tudo. Exato. A gente não tem as políticas de Estado. Não trabalha no cerne da questão do problema, da resolução do problema. É o governo que faz pequenos afagos por interesses, muitas vezes, eleitoreiros. E aí cada um... É sempre eleitoreiro. É sempre eleitoreiro. Mas é isso que às vezes enxergo que às vezes falta, Marcos. Falta uma política de Estado, uma visão de Estado, assim, uma visão concreta de uma direção, de estamos indo para determinado, de um ponto A para um ponto B, por exemplo, na descarbonização. O transporte no Brasil, ele vai assim, tudo de improviso. É tudo... É só olhar as estatísticas, por exemplo, da qualidade da nossa estrada. Melhorou, sim, mas está longe do ideal. Longe do ideal. A gente só tem, assim, estrada realmente primeiro mundo, a gente só tem em São Paulo e às vezes uma outra. Você vai para Minas, pronto, danou-se, né? Mesmo a Fernão Dias, que é privatizada e duplicada, ela é cheia de erro de engenharia que é desde de quando ela foi construída, mas que hoje, para consertar, existem bilhões. Né? O índice de capotamento na Fernão Dias é altíssimo, porque tem muita água planagem, curva mal feita, né? Que joga o caminhão para fora da curva, né? Que são erros de engenharia, né? De 50, 60 anos atrás. Né? Quem deveria fiscalizar isso? É a ANTT? E o DNR, né? O DENIT. O DENIT. O DR. O DR, Departamento Estadual de Rodovias. Exatamente. E a ANTT, no caso tem a gestão das duas, né? Da rodovia em si é o DR. Vamos dizer, da infraestrutura e tudo. Agora, a parte, vamos dizer, da concessionária, né? Meio que trabalham juntos, né? O DR é a parte de engenharia, vamos dizer, da estrada, e a ANTT o uso, né? Como é que é usado a estrada. Assim, que melhorou as rodovias pedagiadas, melhoraram muito no Brasil, sem dúvida, né? Agora, a gente está passando por essa mudança também para o Free Flow, né, que está dando também muito problema, porque é uma tecnologia que ainda vai ser aperfeiçoada, tem o seu período de amadurecimento, né? Mas vai ajudar muito a melhorar a eficiência, né? É uma tecnologia boa, porém ainda cheia de problemas. Rapaz, você aí de casa, o episódio tá sensacional. Quem gosta de frota, quem gosta de gestão de frota, quem gosta de conteúdo sobre caminhão, muito bom, viu? Muito bom. E aí, Vilela, estamos caminhando pro final aqui. Passa rápido, já vai quase 1 hora de podcast já. Quase 1 hora de um bate-papo maravilhoso. Acho que ficaria mais 1 hora aqui a gente debater esses temas. São coisas que a gente vive no dia a dia. Tem muito assunto, né? Muito assunto. A gente perdeu o Oscar. O Wagner perdeu o Oscar. O agente secreto não levou nenhuma das estatuetas. Mas aqui, o Vilela vai escolher. O Vilela é da academia e vai escolher o Oscar agora dos caminhões. Vilela, eu vou propor para você escolher o Oscar dos 3 melhores caminhões que você viu na história, nesses 39 anos de história, e também o outro prêmio Framboesa de Ouro, que é os 3 piores que você viu nesses 39 anos de história. Os 3 melhores, para começar. Vamos começar bem, Vilela. Quando a gente fala de caminhão prêmio, né, vamos dizer assim, todos são excelentes. Então, é difícil até escolher, e você tem uma coisa assim muito às vezes, por exemplo, esse ano tal projeto está mais maduro, está melhor, tal outro não amadureceu, e tem aqueles que é feito para
valer menos, custar mais barato. Então você tem aí, por exemplo, os 3 que eu colocaria. Isso. Volvo... Não vai fugir, Vilela. Vamos lá, Vilela vai dar os nomes. Não vai fugir, ele vai falar os Volvo 3. FH, que está Volvo FH. numa fase muito madura do projeto. 460? O 540 e o 540. 460. A Scania, apesar de, né, ter muita coisa para ajustar nessa geração nova, né, a gente pegando o conjunto, né, da obra, ele está, né, entre os 3, e um que está agradando muito, até mesmo porque assim, ele é mais recente no Brasil, então a maturidade os modelos da DAF, né? Eles estão muito... Ele não é a última geração que tem na Europa, né? Lá já tem mais uma moderna que deve ser lançada aqui nos próximos anos, né? Não deve demorar muito, já está em teste aqui no Brasil. Então a DAF parece assim aquela coisa que é mais assim bem acabada, bem cuidada, porque não tem um volume grande, por exemplo, como a Scania tem. Então quando a Scania mudou a geração dela, você manter a mesma qualidade que a outra já tinha leva tempo, né? Então eu diria assim, a DAF... O top 3 é esse aí. Volvo, FH, o DAF, o XF, né? O XF. E o Scania, o Super. Isso. O Super. O 460 que tá... Qual seria o number one, o primeiro entre os 3? Volvo FH, 540. Volvo FH? 540. Tá aí o top 3 do Vilela aí pro Oscar do Vilela aí. E o Framboesa de Ouro. Pensando agora na história, viu? Em toda a história aí. Quais os três caminhões que mais deixaram a desejar na história do país? A desejar, nossa... Tem um que a Volkswagen vai matar. Lembra o Constellation 370? Lembro. Nossa, que erro. Eu vou te ajudar, eu não vou fugir da pergunta, não. A Scania tem um também, era o 460 Turbo Compound com 2 turbinas. Também. Esse daí eu votei em um, ó, pra te ajudar. Agora, você pode deixar a Volkswagen sozinha, o Iveco, né? Aqueles Iveco Highway que tinha, não o atual. Aquele muito ruim. Aquilo era ruim demais. Né? O Turbo Compound é o 470 da... também. Lembra dele, né? A coincidência, 70, né? O 370 da Volkswagen, 470 da Scania. Que tá dando agora uma polêmica, né? Porque o Grupo Treito, né? Que tem é dona da Scania, Volkswagen, Mãe International, tá juntando as engenharia para compartilhar componentes, né? O que já acontece muito na indústria de automóveis. E aí tem um motor novo agora da MAN. Tá essa discussão. Tá essa discussão se vai ser usado a Volkswagen ou não, porque a Volkswagen, por exemplo, tem o Meteor. O Meteor, ele é um caminhão... Ele não pode ser considerado um caminhão prêmio. Ele é um caminhão, vamos dizer, é o prêmio da Volkswagen, mas não dá para comparar, né, com Actos, com DAF e porque ele perde muito em tecnologia de segurança, né? Ele é muito antigo, né? Vamos dizer assim, mas também é muito mais barato, né? Muito bem, muito bem. Ouvimos aqui o jornalista Marcos Vilela aqui do Frota News. Um prazer imenso em recebê-lo aqui, Vilela. Prazer imenso. Foi uma conversa muito agradável e muito aprendizado. Eu tenho certeza que o público que está em casa vai adorar. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aí para o público que vai nos assistir, deixasse a mensagem final aí para quem acompanha a TV Caminhoneiro e também curta, acesse o Frota News. Também tem página no Instagram, Vilela? Tem no Instagram, Facebook e no LinkedIn. O LinkedIn é onde eu acabo postando mais, assim, né, um volume maior. O Instagram é mais pelo próprio perfil da plataforma, né, curtir, mas que leva para o site, né? E a mensagem que eu faço é essa, ó. Primeiro, as pessoas, o transportador, o motorista de caminhão, todo mundo que trabalha, quem está bem informado, está mais preparado para não cair em golpe, para tirar um melhor equipamento. Então, você busca informação e hoje, né, tá na palma da mão, né? Você pega o seu celular, acessa qualquer site, muito cuidado, às vezes, com fake news nas redes sociais, né? Vê uma notícia, peraí,
joga no Google, no outro buscador, chega se aquela informação é verdadeira, porque quando a informação... A diferença, por exemplo, às vezes de uma notícia que alguém posta ali, que não checou, é que os sites que são profissionais, nosso trabalho é checar a informação, nunca publicar nada sem checar. Uma informação que você não vê ela publicada em muitos lugares, já desconfia. Fica desconfiado. Já desconfia. Você vê uma informação e você não viu, igual uma vez uma amiga minha que é médica compartilhou sobre uma briga com a Rússia, que o governo teve, que a Rússia não ia importar mais soja no Brasil. Aí eu falei, peraí, a Rússia não é um grande importador de soja. Aí eu entrei no Jornal de Economia da Rússia, do agro da Rússia, não tinha essa informação lá, então é fake news, né? Porque senão é uma informação tão relevante, estaria na imprensa toda do agronegócio, né? Então é isso, a dica que eu dou, né, sempre buscar informação confiável. Procurar páginas sérias, responsáveis, como o Frota News, por exemplo. Vilela, eu sempre encerro o programa com a frase do Guimarães Rosa, que fala o seguinte: é junto dos bons que a gente fica melhor. Eu estava junto do bom do setor aqui. Muito obrigado, Vilela. Eu que agradeço. Aí. Abraço, turma. Um abraço.